Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite a todo mundo. Dona Rosinha, Conceição Evaristo, Fabiano Piuba e Luana Tolentino. Memórias do meu quilombo. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em tons de roxo, rosa, amarelo, azul e laranja. Acima, lê-se: 5º Flitabira. No canto direito está um grande telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com os intérpretes de Libras. E no canto esquerdo estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Dona Rosinha, uma mulher negra de cabelos escuros que lhe estão presos em um coque atrás da cabeça. Ela traja camisa preta de mangas curtas. A segunda pessoa sentada é Conceição Evaristo, uma mulher negra de cabelos grisalhos cacheados que lhe estão presos no alto da cabeça e são envoltos por um turbante branco. Ela traja camisa preta e branca e leva no pescoço um pano estampado em tons de preto e branco e o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Fabiano Piuba, um homem branco de cabelos curtos e grisalhos, possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões estampada em tons de laranja, bege e preto e por cima usa uma jaqueta preta. Usa óculos redondos de aro preto. A quarta e última pessoa sentada é Luana Tolentino, uma mulher negra que possui os cabelos curtos rente à cabeça de tom escuro. Ela traja camisa branca com decote em V, estampada de preto. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento.
No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Itabira. Para contar de forma bem rápida uma história. Acompanho o trabalho da Conceição Evaristo desde quando ela ia aos eventos e carregava os seus livros em uma mala. Em um deles, na UFMG, em 2011, eu, inclusive, fiquei responsável por vender os livros dela. Ao final, com a gentileza de sempre, ela me disse: minha filha, fica com esses 2 livros para você. Sendo assim, depois dessa longa caminhada, é muito emocionante, especial para mim, vê-la imortal, homenageada nesse evento, como ela merece. Os 2 exemplares que recebi das mãos de Conceição eram justamente do Becos da Memória, livro que une, que aproxima essas 2 escritoras, Conceição Evaristo e Dona Rosinha. Livro que diz tanto do horror que estamos testemunhando desde segunda-feira, que nos atravessa, que nos deixa desapalavreados. Estamos diante da materialização do que Conceição Evaristo chamou de senzala favela, onde tudo se repete, um pouco diferente, mas, no fundo, a miséria é a mesma. O povo, os oprimidos, os miseráveis, em todas as histórias, quase nunca são os vencedores, e sim, quase sempre os vencidos. A ferida dos do lado de cá sempre arde, dói e sangra muito. É bem verdade que estamos consternados, aturdidos com o que nos chega em tempo real, pela TV, pela internet. Mas acredito sempre que celebrar nossas conquistas e vitórias também são formas de resistir à violência, à barbárie, ao medo. Essa mesa é um momento de celebração, de celebrar a vida e a obra da nossa imortal Conceição Evaristo e de Dona Rosinha, mulher de luta, das letras, que estreia como escritora pela editora Palas, com o belíssimo Memórias do Meu Quilombo, prefaciado por Conceição. O texto da 4ª capa é do Fabiano Piúba. Já caminhando para o final dessa introdução, destaco que, ao ler Memórias do Meu Quilombo, vi um pouco da história da minha família. Em minha casa, também vivemos a experiência de não ter absolutamente nada para comer. Vi a escrevivência de Conceição, de mulheres negras, que não é apenas pessoal, é coletiva. Vi a escrevivência de Carolina Maria de Jesus, ai meu Deus, assim como a escritora mineira que disse ser a favela o quarto de despejo das cidades, onde se jogam os lixos, Dona Rosinha também conheceu a fome de perto, teceu, costurou o seu livro, registrando tudo em cadernos. Até aqui, falei dos livros muito guiada pelos acontecimentos que resultaram na maior chacina já registrada na história deste país. Mas tanto Becos quanto Memórias do Meu Quilombo não são só isso. São mais. É reza, é festa, é aquilombamento, é acolhimento, é partilha, é esperança. É a materialização da famosa frase: ninguém solta a mão de ninguém. Em seu livro, Dona Rosinha escreveu: era tantas dificuldades, mas nunca lembro de estar triste. Eu e Marcelo, filho de criação da Tita, sempre estávamos alegres e cheios de esperança. E nessa noite tão especial, em que a vida nos impõe a necessidade de esperançar, em que Dona Rosinha apresenta Itabira ao mundo, o festival é transmitido pela internet. A sua obra, agradeço mais uma vez pelo privilégio de estar aqui. Vamos em frente.
Obrigada, gente. Obrigada. Pensando nas perguntas, eu fiquei muito, assim, pensando em dúvida, como eu começava e com quem eu começava. Mas eu acho que é importante começar pela Conceição, porque esse livro, ele nasce também desse encontro de vocês duas aqui em Itabira. Então, Conceição, eu peço por gentileza que você nos conte como se deu esse encontro com a dona Rosinha e o que você nos conta do livro dela, né? Como que você recebe esse livro para poder prefaciar? Boa tarde a todas as pessoas presentes. Luana, sim, Afonso Borges, mais uma vez agradecida pelo convite, e acho que essa Aflim hoje ela tem um gosto diferente, apesar da tristeza que nós estamos vivendo. Cada corpo tombado é o nosso corpo que tomba também. Uhum. Mas a gente segue, que o que a gente aprendeu desde sempre, desde os navios, e hoje eu pensei, aliás, desde ontem, estou pensando muito num poema que é a Certidão de Óbito. A nossa certidão de óbito veio lavrada desde os porões do navio. Mas, apesar disso, estamos aqui, né? E, apesar disso, estamos celebrando a escrita de Dona Rosinha. Eu encontrei com a Dona Rosinha quando eu fui na FLI aqui, a gente foi no Quilombo, fazer uma visita ao Quilombo, e quando ela e o filho dela, falando da vida, ela estava com um caderninho, um manuscrito, e ela leu algumas partes para a gente. Eu tenho uma pulsão pela escrita e me emociono muito, encontro muito com as pessoas que escrevem, e que escrevem em qualquer lugar, apesar de tudo. Me chama muita atenção, por exemplo, estar andando pelo meio da rua e a gente vê pessoas no meio da rua. Estou cansada de ver uma pessoa ou outra escrevendo. Uhum. Eu fico com uma vontade de saber o que eles estão escrevendo, por que estão escrevendo, né? Como, no estado de miséria, eles se apropriam da escrita como direito. Então, quando a Dona Rosinha mostrou os cadernos dela, eu já fiquei ensandecida. E eram justamente histórias que traziam esse eu coletivo. A história da Dona Rosinha é a história do povo, né? É a nossa história. Então, o Piúba estava lá. Ele também, acredito que tem essa pulsão por quem escreve, por quem lê. E, na hora, o Piúba, a gente já começou a pensar junto com ele. E aí a necessidade que a gente tem de pessoas comprometidas em espaço de poder. E aí a gente já começou a pensar quando que a gente poderia, como poderia fazer para publicar o livro de Dona Rosinha. E eu, toda metida, na hora, já falei, eu quero fazer o prefácio. Eu quero fazer o prefácio. Por quê? Porque esse texto de Dona Rosinha também me pertencia. E quando a Palas me pediu para fazer o prefácio, eu que sou uma pessoa lenta, que tem milhões de coisas para fazer, eu deixei tudo para fazer o prefácio. Porque era como também se estivesse prefaciando um texto meu. Era como se estivesse prefaciando um texto de Carolina, era como se estivesse prefaciando um texto de Maria de Jesus, lá de Minas Gerais também. Então, prefaciar a nossa vida, né? E que bom que a Dona Rosinha esteja aqui e cometeu a audácia de escrever. Uhum.
porque para nós que viemos das classes populares, escrever, se apropriar da escrita é uma audácia. Como nós somos audaciosas diante da vida, né? Como nós tomamos a vida a ferro e a fogo, então nós tomamos também esse ofício da escrita a ferro e a fogo. Que bom que o Fabiano intercedeu e que bom que a editora Palas entendeu a importância. Está muito bonito, gente, muito bonito, muito. Então, agora passo a palavra para a dona Rosinha. Estou aqui toda curiosa para saber, dona Rosinha. No livro, a senhora escreveu: nossa única preocupação era comer. Roupa eu ganhava muito das filhas da ex-patroa de tia. Uma vez ganhei cada vestido, um mais lindo do que o outro. Muito tempo depois, fiquei sabendo que eram das moças que uma casa de encontro onde tia trabalhou como faxineira. Então eu pergunto à senhora, nessa vida tão atravessada pelas dificuldades, tão negligenciada muitas vezes pelo poder público, como a senhora se sente estando nessa plateia? Todo mundo aqui veio para ver, aplaudir a senhora, celebrar esse momento tão bonito. E gostaria, já emendando uma outra pergunta, que a senhora nos contasse também como que foi o processo de escrita desse livro, até que nós pudéssemos chegar nessa preciosidade. Boa noite a todos. Eu faço as palavras dela, a minha, cumprimentando o Borges e todo mundo. Não vou falar o nome de todos, não. Mas é um prazer muito grande. Eu estou aqui com a barriga querendo doer, a mão gelada, a perna bamba. Então, mas estou controlando. Tudo que eu não senti antes, eu estou sentindo agora. Né? Então, é um prazer muito grande, é uma honra, é uma coisa que eu jamais imaginei de acontecer na minha vida, é de um dia estar na Fundação Cultural, sentada numa mesa ao lado de Conceição, do Fabiano e Luana, que eu conheci hoje, um amor de pessoa. Então, gente, é uma bênção de Deus. Eu agradeço primeiramente a Deus por tudo que está acontecendo, porque está uma coisa fora de série, mas realmente está, né? E agora faz a pergunta de novo, que eu esqueci. Sim. Como que foi o processo de escrita do livro até que chegasse até nós esse material, né? Essa obra tão bonita, tão potente, tão forte? Na verdade, Luana, eu já tenho alguns materiais. Hoje eu falo materiais, né? Que eu ainda estou caindo na ficha que eu sou escritora, né? Então, mas eu fazia diário, então, quando eu estava triste, eu escrevia. Quando acontecia uma coisa boa, eu estava feliz, eu escrevia. Então, tudo era motivo para mim estar escrevendo. E quando eu mostrei para a Conceição, eu vou falar a verdade, eu não tinha aquela pretensão, mas nunca, de que ia acontecer o que aconteceu. Mas, como escritora, eu falei, vou mostrar para ela, e deu no que deu, né? Mas aí a editora entrou em contato com o Vinícius, e aí ele ficava, mãe, escreve. Eu fui reescrevendo, que o caderno já estava amassado, eu tenho lá os cadernos amassados, amarelo pelo tempo, né? Que tem coisa lá de 40 anos. E então, o livro, inclusive o livro ficou assim, uma parte é de quando eu era criança, uma parte eu falando da minha madrinha, da minha tia, porque eu fiquei meio perdida. Eu falei, eu vou ter que ter umas aulas com Conceição de como fazer o processo. Foi um livro feito assim, eu queria escrever tudo de uma vez. Eu falei, eu não sei se eu vou escrever em sequência. Falei, eu vou escrever no que eu lembrar na hora. Então, eu fiz um tanto de contos, contos que fala, né, Conceição? E mandei, e graças a Deus, deu certo. Né, que aí saiu. Ô, gente, depois que eu recebi, eu já li esse livro 3 vezes. Ai, meu Deus do céu. E eu que escrevi, né?
Eu escrevi, mas eu estou apaixonada com o meu livro. Nós Então, também, dona Rosinha, e todo mundo que lê vai ficar. E tudo que está aqui é verdade, graças a Deus. As pessoas que eu falo aqui, a maioria está aí vivo para assinar embaixo, né? Então, é tudo verdade. Eu vendo, eu falei, não, como que a nossa história, que a história não é só minha, né? Transformou num livro, né? Um livro, igual você falou, pequeno, mas para mim, ele é grande, né? No que tem aqui dentro. E só de pensar que um dia todos nós vamos morrer, eu espero que demore muitos anos, mas só de saber que um dia eu vou ter essa obra, o meu primeiro livro, que vai ficar aí eterno, né? E eu só tenho que agradecer a Conceição. Quando eu vejo ela, eu acho que eu estou, nem sei, porque eu vejo ela todo dia na Globo, na reportagem, tudo que ela fala que ela vai aparecer, eu estou assistindo. Então, e essa mulher maravilhosa, Deus colocar no meu caminho, e para mim conseguir isso, uma coisa que eu jamais ia pensar que eu ia conseguir, é só agradecer e pedir a Deus por todos vocês. Fabiano também estava lá no dia, né? Eu não esqueci a Raquel. Então, o Pedro está por aí, né? O Pedro, então, são personagens da vida real que chegou ali e mudou. Né? Eu tenho certeza que a minha vida está só mudando. Quando eu olho na internet, eu vejo Dona Rosinha para ela falando, meu Deus, eu estou famosa. Agora quero fazer uma pergunta para o Fabiano. Fabiano, há muito tempo você vem trabalhando com as políticas públicas voltadas para o acesso ao livro e à leitura. E por muito tempo, vozes como a da Dona Rosinha, da Conceição Evaristo, não chegavam às bibliotecas escolares, a eventos como esse, às livrarias. Como é para você, que tem essa caminhada longa também, né, nesse campo, testemunhar e fazer parte desse novo tempo que se desenha? Maravilha, Luana. Boa noite. Boa noite. É uma alegria enorme estar aqui na FLI Itabira. Eu estou aqui com o meu coração dando pulos dentro de mim, então não é só você não, viu? Tá bem. Ao lado aqui da Conceição e da Dona Rosinha. E aí passa uma memória, né? Um corpo, espírito, do que foi aquele 2 de novembro de 2023. Aí eu também fiz um pequeno textozinho, que aí eu vou, se você me permite ler, claro, curtinho, bobos, e depois né, eu vou para a Fabiano? sua pergunta. Vamos lá. O dia amanheceu ensolarado em 2 de novembro de 2023, em Itabira, Minas Gerais, terra do Quilombo, Morro Santo Antônio. Terra, ainda não sabíamos, de Dona Rosinha. Conto-lhes. A escritora Conceição Evaristo foi convidada pelo Quilombo Morro Santo Antônio para uma roça de conversa, parte da belíssima programação do Festival Literário Internacional de Itabira. Foi uma estrada até chegarmos no Quilombo e encontrar um grupo de pessoas que esperavam com muito amor a chegada da Conceição Evaristo. Com a roda formada, Conceição pediu para que elas contassem suas histórias. Interessante porque a roda começou não com a Conceição falando, mas ela compartilhando, né, ali, pedindo para que as pessoas contassem um pouco de suas histórias. As mulheres predominavam na roda. Dona Tita, matriarca do Quilombo, foi a primeira a falar, contando de como sua história estava enraizada com aquele solo sagrado onde pisávamos, e estarmos ali, ao redor de um fogo de histórias que produziam brasas e luzes no canto de um povo, de um lugar. Existência e resistência. Batia dentro de mim, como um tambor, o poema É Tempo de Nos Aquilombar, de Conceição Evaristo. Pulsado em cada voz e em cada história que era contada a Conceição. Eu ouvia o momento certo do grito, o olho escancaradamente aberto, os passos assuntados, a alma no gesto, o lançar de mãos,
E o verso, abre aspas, a mística quilombola persiste afirmando, a liberdade é uma luta constante. O poema de Conceição pulsava no barro daquele chão e no impulso dos corações presentes. Mas voltemos à Dona Rosinha, mãe de Vinícius Souza. Vinícius, por favor, se levante. A sua filhinha também, não é? E todas as pessoas que vieram lá do Quilombo, Morro Santo Antônio, que estão aqui, poderiam se levantar, por favor? Para que a gente pudesse... Logo na chegada, a Dona Rosinha, não sei se a senhora vai lembrar, grudou na Conceição e disse, abre aspas, ao receber você aqui, Conceição, acho que meu coração voltou para o lugar dele. Foi mesmo. O lugar do coração. O lugar do coração. Achei tão lindo e segurei a emoção com esta frase de Dona Rosinha. Lá pelas tantas, Dona Rosinha pede a palavra e conta sua história, marcada pela pobreza em Belo Horizonte, da alegria de ser mãe de Vinícius e de sua chegada no Quilombo. Contou-nos que o parto foi difícil. Não foi? A senhora contou essa história, né? E que havia uma certeza dita nos olhos do médico e nos olhos dela própria, que não sobreviveria. Sobreviveria. Foi quando teve a ideia, a senhora, é que tem uma luz aqui que está me encandeando. Foi quando teve a ideia e começou a escrever cartas para o seu filho, ler um dia quando crescesse. Então, isso já é outro livro, pessoal, certo? Então, Dona Rosinha levou a mão para o bolso de sua calça e sacou uma carta escrita em letras miúdas. Agora a Conceição está corrigindo a memória, que foi um livretozinho, um caderninho. Abre suavemente a folha, respira, inspira e começa a ler para a gente. A sua leitura solitária se fez leitura solidária. Umbuto, sou porque nós somos, como nos ensina a filosofia africana, que foi a primeira frase que a ministra Margarete trouxe na nossa primeira reunião com os dirigentes do MINC. Ao final, Conceição Evaristo deu um abraço em Dona Rosinha e, na mesma hora, no mesmo lampejo do tempo, sugeri que deveríamos publicar o primeiro livro de Dona Rosinha, na Flitabira, esta festa literária realizada por Afonso Borges, um ser de luz. De imediato, Conceição Evaristo se comprometeu em escrever a apresentação, o prefácio do livro. Saímos de lá com este compromisso. Faltava uma editora. No mesmo dia, Tino Freitas, não sei se o Tino está aqui, que estava conosco, soprou a Palas, editora da Cristina e da Mariana Varte. Editora que tem em seu catálogo os títulos de Conceição Evaristo, tais como Beco da Memória, Ponciar Vicêncio, Canção para Ninar Menino Grande e Olhos d'Água. Aliás, Conceição presenteou, naquele mesmo dia, seu livro Olhos d'Água para a Dona Rosinha, que já era sua leitora. A escritora e promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, a Lívia Santana, que está hoje aqui conosco, estava presente e testemunhou tudo isso, não foi, Lívia? Como um processo de cura, você disse. Lembrando aqui de suas palavras naquela manhã, de Itabira. Não andamos só, estamos em boas companhias. Uma vereda leva a outra, as encruzilhadas nos levam para outros caminhos, para o destino que se destina, o encontro de Conceição Evaristo e Dona Rosinha. Um encontro ancestral e literário. Ancestral e literário. A minha grande mestra é a professora Luísa de Teodoro, uma educadora cearense, na minha graduação. Era uma das poucas professoras negras que tinha na UFC, na década de 80, na década de 90, quando eu fiz a minha graduação. E numa vez, em uma das aulas, eu sei muitas aulas de cor da Luísa, ela nos perguntou: você já reparou
que há algo de muito antigo nos olhos de um recém-nascido. Eu te contei essa história recentemente. Você já reparou que há algo de muito antigo nos olhos de um recém-nascido? Aí veio depois assim: Ê, meu amor, você já reparou que há algo de muito antigo nos olhos de um recém-nascido? No cordão ancestral do umbigo, você já reparou? Na flor do curumim-erê, na raiz do ancestral. Este livro é uma ancestralidade literária. Meu papel naquela manhã foi sentir que o livro de Dona Rosinha seria publicado. Conceição Evaristo escreveu o prefácio e fez a ponte direta, e eu fiz a ponte direta entre o Vinícius e a Mariana Vartes. Que bom a gente ter no Brasil uma editora como a Palas, também como a Nós, dentre outras, que promovem a bibliodiversidade em nosso país. Bibliodiversidade. Agora temos aqui o livro de Dona Rosinha, Memórias do Meu Quilombo, uma espécie de novela com 16 histórias imbricadas no mesmo novelo e tecido social, mas que também pode ser lida como contos autônomos. A gente pode ler ele de uma maneira linear, como pode ler também de maneira autônoma, pois, ao tempo em que estão emaranhadas uma com as outras, cada história se apresenta como um conto. Você pode lê-los como um texto único. Uma novela de formação que tem as vidas e as histórias de Dona Rosinha entrelaçadas com as da Dona Tita, matriarca do Quilombo, sua madrinha Maria Bernardina, Dona Maria Luísa, sua avó de criação no Quilombo, seu avô tio Joaquim, a tia Josefina, contadora de histórias, tio Caetano, Dona Zute, Maria do Quartinho, seu pai, sua mãe, Dona Jaci, de quem não tem quase lembranças, seu esposo e, substancialmente, seu filho Vinícius. O amor de Dona Rosinha pelo seu filho transborda por entre as páginas deste livro. Todas essas pessoas habitam a escrevivência de Dona Rosinha e passam a conviver conosco em nossa experiência da leitura como um leitor envolvido nos territórios da sua literatura, como se nosso coração também voltasse para um lugar, o Quilombo, Morro Santo Antônio, reverberado neste livro pelas memórias e com os sentimentos das palavras, pois somos dessas pessoas que acreditam que as palavras podem fazer coisas com a gente, mas que também podemos fazer coisas com as palavras. Graças à vida, Dona Rosinha, que este seja o primeiro de muitos outros livros de sua autoria. A senhora é escritora, Dona Rosinha. Se a gente aprende a ler para escrever a nossa própria história, como diz o educador Paulo Freire, sua literatura é um ato de liberdade. Sim. Vamos lá, então. Como eu disse, a escrevivência da Dona Rosinha é, sim, muito marcada por essas dificuldades que todos nós sabemos que são experienciadas pelas pessoas negras, pobres, que diariamente, né, vivem esse cotidiano nos lugares mais afastados dos grandes centros. Mas, como eu disse, nas memórias do Quilombo tem muita alegria, tem muita festa, tem muita esperança, tem muita luta. E dessas histórias todas que a senhora contou no livro, Dona Rosinha, eu gostaria que a senhora partilhasse conosco uma história que marcou muito a senhora, uma história de felicidade, assim, que a senhora pense e fala, nossa, nunca vou esquecer desse dia, dessa história. Nós foram tantos momentos felizes, os casamentos na roça, ainda vou escrever. Os velórios. Outro dia eu ouvi o Zeca Pagodinho falando no velório no morro, né? Que ele monta até um boteco lá para salgadinho. Eu conversando com a televisão, falei com ele, o nosso velório era muito melhor. Porque quando morria uma pessoa, tinha um que saía de casa em casa avisando.
Aí todo mundo ia para a casa daquela pessoa falecida, todo mundo unido, na dor, e tinha comida igual casamento, né? Aí era tutu, macarronada, aquela coisa toda, muita. E todo mundo ficava ali unido, e tem uns rapazes que são de lá, eles moram aqui na cidade, é o Zezé e o Carlinhos. O Zezé é muito piadista. Ele ficava no velório contando piada. Então, eu tenho a lembrança desse velório assim, a gente sofrendo, porque perdeu um ente querido, mas, ao mesmo tempo, tinha aquela alegria, a gente ouvia o pessoal rindo das piadas do menino, mas, e aí a dor era muita, mas ela ficava mais leve, né? Com aquela união das famílias, todos os amigos, vizinhos, parentes, né? Aí eu sempre tenho saudade disso. Eu falo, hoje com a Covid acabou tudo, a pessoa morre 1 hora, passa 2 horas, já está enterrando, quando você assusta, você já viu lá, morreu, acabou, enterrou. E então não tem tempo nem de sofrer e nem de despedir da pessoa. Então eu achava uma coisa muito, muito bacana, aquela união dos velórios, pelo menos lá no morro era assim, né? Não é que a gente não sentia, não, mas aquela força, era um dando a força. A gente ficava a noite inteira no velório, né? Então, era uma coisa que eu lembro, é meio assim tenebroso eu falar que lembro com saudade, mas eu acho que todo mundo está me entendendo. Sim, e os casamentos, né? Casamento também era uma maravilha, né? Que aquela comida, muita comida, todo mundo ajudando, todo mundo feliz, né? As rezas, descia todo mundo para a igreja, não tinha luz, a estrada era só hoje tem estrada aberta para todo lado, mas era só aquele caminhozinho, a gente descendo, às vezes com lamparina, para ir para a igreja, para a novena. Então, era muito... Eu gostava mesmo dessas coisas. E ir para a casa do Tio Caetano ouvir história, a televisão era essa. A gente ia para lá, e ele contando as histórias dele, contava para a gente, não, muita história. Eu que esqueci muita coisa, né? Mas é isso aí que eu tenho boas lembranças. Eu era muito querida, né? E, pessoal, eu estou olhando o horário ali, o tempo ali na tela, então, caminhando para o final, eu vou fazer mais 2 perguntas para a dona Rosinha e para Conceição Evaristo. Se vocês tivessem a oportunidade de dizer algo para a menina Conceição e para a menina Rosinha, o que vocês diriam? Bom, eu diria para a menina Conceição e para a menina Rosinha que talvez o que nos salvou foi a curiosidade, né? Foi a curiosidade. Aí vem um termo mineiro que eu gosto muito também. Esse assuntar a vida, né? Esse escutar a história do tio Caetano, ela não estava só escutando. De certa forma, ela estava também assuntando uma vida ali que o tio Caetano contava. E eu diria que a nossa infância, apesar da carência material, foi uma infância que a gente viveu e que preparou a nossa sensibilidade para a gente continuar a vida, né? Eu acho que se não fosse, pelo menos para mim, né? Se não fosse o que eu ganhei na infância, em termos de história, em termos de esperança, em termos de inventar, porque a memória também passa por esse caminho da ficção, talvez a gente não estivesse aqui. Ai, que linda, Conceição. E a senhora, dona Rosinha, o que a senhora diria para a menina Rosinha, se a senhora estivesse diante dela agora? Que foi muito bom ter passado tudo o que eu passei, né? E se eu não tivesse passado, é igual a Conceição fala, eu não teria me tornado essa mulher resistente, forte,
né, que conseguiu superar tudo isso. Então, é isso aí. Eu tinha que passar, passei, igual eu falo que teve períodos que eu achava que eu não ia sobreviver, né? Então, é tanto que tem a Raimunda, que era igual a minha mãe, eu falava com ela assim, eu acho que eu não vou passar da manhã, que era muita dor, eu não andava, eu ficava muito na casa dela. Aí, hoje mesmo eu estava comentando com a filha dela, ela virava para mim e falava assim, você vai ficar bem, você vai ver o Vinícius casando, você vai ter netos e vai correr com seus netos. Eu ficava olhando para ela e falava, não, coitado de Raimunda falar isso, se eu não estou aguentando nem mexer o pescoço, que eu ficava com o pescoço duro, como que eu vou correr com o menino? Deus que me livre, eu não aguento, não. E hoje eu vi o Vinícius casando, a Ana Luísa nasceu, e a Ana Luísa me leva para todo quanto é lado, correndo comigo, brincando de pegador, de esconde-esconde. Aí eu fico lembrando da Raimunda, eu falo, quem dera se ela estivesse aqui para ver. Aí eu peço muito a Deus, eu falo, tomara que onde ela está, no plano espiritual, ela esteja vendo isso, que o que ela falou ali aconteceu direitinho. E com a menina, se eu encontrasse com a menina Conceição, nós duas íamos ser amigas de infância. Nós já somos. Já pensou nós dois juntos, Conceição? Eu sei que a moça ali fez um sinal para a Luana terminar. Mas, gente, pelo amor de Deus, deixa eu dizer uma coisa. Pode? Duas. É em relação à história de velório que Dona Rosinha contava. E a minha mãe dizia que ela gostava quando morria alguém, porque ela ia para o velório e lá ela ia ter muita comida. Oh, tá. Ai, gente, é difícil terminar essa mesa tão bonita, tão afetuosa, mas a gente precisa terminar, porque eu sei que vem muito mais beleza por aí. Então, eu agradeço a todo mundo que esteve presente, agradeço a família da Dona Rosinha. Que orgulho, que menina linda você é, viu, Ana Luísa? Estou encantada. E é isso, parabéns, Dona Rosinha, que orgulho, que honra. Obrigada. Poder estar nessa mesa com a senhora Conceição. Ela Obrigada vai fazer por tudo. Agora, né? A Dona Rosinha vai fazer autógrafo agora? Ah, sim. Ah, tem autógrafo. Gente, não saiam daqui sem autógrafo, Dona Rosinha. Obrigada, Conceição. Na livraria. E, Fabiano, prazer imenso estar aqui com você. É isso, gente. Muito obrigada. Que maravilha. Uma boa noite a todos.